Olá, seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo deste canal do YouTube. Eu já tinha um canal no YouTube, mas Deus me pediu um tempo novo, pediu para começar do zero. Deus ama recomeços, estou eu aqui em obediência, criando um novo canal. E aqui eu vou trazer muitos ensinamentos da palavra, testemunhos, tudo relacionado a te ajudar, mulher, a se aproximar mais de Deus, buscar mais intimidade, crescer em maturidade, em desenvolvimento pessoal. Então, um canal bem voltado para as mulheres. E o nosso primeiro vídeo vai ser sobre Débora, como você viu aí na descrição. Vai ser um estudo de uma mulher da Bíblia. Nós vamos estudar juntas lá em Juízes, capítulo 4 e 5. Eu não vou ler tudo na íntegra, mas eu vou ir lendo algumas passagens com vocês e eu espero que aí depois, na sua casa, depois de assistir esse vídeo, você pegue a palavra de Deus e leia para que o Espírito Santo fale ainda mais coisas ao seu coração, além dos ensinamentos que a gente vai aprender aqui juntas hoje, tá bom? E lá no capítulo 5, já para iniciar aqui, no capítulo 5, no versículo 12, está escrito assim, ó: Desperta, desperta, Débora. E esse vídeo é isso, um despertar para a tua vida, um levante para a tua vida. Eu digo para você, desperta, desperta, mulher. Deus quer fazer algo através da tua vida. Ele precisa do teu posicionamento para poder agir em você e através de você. O levantar de Débora não levantou somente ela, porque propósito não é sobre você, é sobre o que Deus vai fazer através de você. E quando Débora se levantou, ela levantou toda uma nação. Essa mulher foi levantada em um tempo onde a mulher não tinha voz, onde a mulher não era ouvida. Mas Deus, ele esconde quem ele quer, mas ele levanta quem ele quer. E ele ama usar os improváveis. E é totalmente improvável levantar uma mulher em tempo de guerra. E foi justamente isso que Deus fez. Mas ele precisa que você se levante aí na sua casa para vencer as guerras que ele colocou na tua frente. Então hoje nós vamos estudar Débora e nós vamos aprender muito com ela. Vou falar um pouquinho aqui do contexto geral onde Débora foi levantada para vocês se situarem aqui na Bíblia, para depois a gente aprender com 6 características de Débora e crescer muito em maturidade, em feminilidade, na vontade do Senhor. Nós vamos entender o que Deus espera de você, mulher, nesse tempo. Débora foi levantada aqui num tempo onde a mulher não tinha voz, mas você está sendo levantada num tempo onde a mulher tem voz. Você está sendo levantada num tempo onde tem muita tecnologia. O que será que Deus espera de você nesse tempo? Qual é o posicionamento que Ele espera de você? Nós vamos aprender muito com Débora hoje. Então, o contexto era o seguinte: Josué já tinha possuído a terra prometida e os israelitas, já tinham acessado a promessa, já estavam vivendo a promessa, e a ordem foi: falem tudo isso que aconteceu, testemunhem o que aconteceu, conte para as novas gerações, para os filhos e netos, as graças que Deus operou na vida de vocês. Mas eles passaram um tempo e começaram a desobedecer ao Senhor. Voltaram a adorar outros deuses, voltaram a conviver com outros povos que não era permitido. Então eles desobedeceram ao Senhor. Nesse tempo Josué já tinha falecido. Eles estavam então sem nenhum rei para governá-los. O próximo rei que seria levantado seria Saul. Então nesse tempo o Senhor levantava alguns juízes para defendê-los. Então qual era o ciclo? Eles desobedeciam ao Senhor, entravam em desespero, começavam a clamar por ajuda. O Senhor levantava algum juiz, eles venciam uma guerra, aí vivia um tempo de paz, passava esse tempo, voltava a desobedecer ao Senhor, outro juiz era levantado, e era esse ciclo eterno de desobediência, e a graça e a misericórdia do Senhor operando na vida deles. Amém? Então Débora foi levantada aqui nesse tempo, e a gente vai aprender agora com ela algumas características desta mulher, que foi incrível e tem muito a nos ensinar, e nós vamos aprender muito com elas. Estou gravando esse vídeo enquanto as minhas crianças estão dormindo, então eu espero que elas se mantenham dormindo até o final do vídeo. Vamos lá no capítulo 4, estou com as anotações aqui no meu computador, do estudo que eu fiz, para poder partilhar com vocês. Então, no capítulo 4, no versículo 3, eu vou iniciar a leitura, tá? Não vou fazer a leitura concreta de tudo. Lá está escrito assim, ó: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e os oprimia-os durante 20 anos. Então, Débora foi levantada num tempo, aqui ó, 900 carros de ferro, era alta tecnologia dessa época. O pessoal que estava
guerreando contra eles, né, que estava oprimindo eles, tinha uma alta tecnologia, tinha um grande exército. Porque se eles tinham 900 carros de ferro, quantos homens será que esse povo não tinha? E Débora foi levantada nesse tempo. Sabe por que Deus levantou ela? Porque ela era sábia. Essa é a primeira característica. Gente, jamais o Senhor iria levantar uma mulher num tempo de guerra para vencer na força do braço. Ela não tinha capacidade de ir para a guerra, para a luta, para o combate. Nós somos mais fracas, é óbvio, né? Isso, a característica física, os homens têm muito mais força, a masculinidade mais desenvolvida, a testosterona, então ela não conseguiria guerrear na força do braço, não era na guerra em si que ela iria vencer, era através da sabedoria, da conexão com o Senhor, da intimidade com o Senhor, que iria traçar todo um plano de guerra e falar diretamente para ela, para que ela pudesse, né, ajudar a vencer esse combate. Então, Deus não te chama a vencer nada na força do braço, mulher. E quantas guerras você está tentando vencer desse jeito? No seu casamento, você está fazendo um combate, guerreando com o seu esposo o tempo todo, um cabo de guerra, querendo mandar mais que ele, querendo provar que você é melhor, que você é mais capaz. No seu trabalho, você quer usar a força o tempo todo, quer mostrar que é a super heroína, né? Quer mostrar que é a Xena. E Deus não está te chamando a isso. A força da mulher está na sua sabedoria, está na sua inteligência. Você é convidada a usar a sua inteligência, a sua fraqueza. A força da mulher está na sua fraqueza, na sua sensibilidade, na sua vulnerabilidade. Só que você está o tempo todo tentando vencer na força do seu braço. E com isso você está exausta, carregando um peso terrível nas costas que Deus está te pedindo para soltar. Porque uma mulher não foi feita para vencer na força do braço. A força física, a característica masculina, você foi feita para vencer na sabedoria, na intimidade com o Senhor, assim como Débora. Ela foi levantada, gente, num tempo onde a mulher não tinha voz, né? Então, assim, não tinha nem a força para lutar contra um exército. Ela foi levantada pela sabedoria dela. Lá, no capítulo 5, no versículo 7, está escrito assim, ó: quando eu, Débora, me levantei, eu me levantei como uma mãe em Israel. Olha aqui. Uma característica de toda mulher, a maternidade. Você foi criada para ser mãe, ainda que não seja de forma biológica. A tua alma tem características maternal. Você é chamada a gerar vida em tudo que você toca. A ser mãe do seu esposo, a ser mãe lá no seu trabalho, a ser mãe na sua roda de amigos, a ser mãe na sua igreja. Você é chamada a desenvolver essa maternidade espiritual, esse lado acolhedor da mãe, esse lado da mulher que ensina, esse lado da mulher que acalenta, esse lado da mulher que dá colo. Você tem sido colo para as pessoas? Ou aqui tá muito calor, que a gente tem que gravar aqui fora, porque as crianças estão dormindo lá dentro, então se eu ficasse falando lá, né, ia acabar acordando elas, então não tô no ar, tá bastante calor, mas vai dar tudo certo. Então, assim, você tem sido colo para as pessoas que estão à sua volta? Ou você tem sido apenas conflito? Ou você tem sido essa guerreira, essa Xena? Deus está te convidando a olhar para a tua sabedoria agora. E da onde que vem a sabedoria? A sabedoria vem do alto. Você jamais vai ser uma mulher sábia se você não tiver intimidade com o Senhor. E olhe para essa característica maternal. Tua força não está no braço, tua força está na sabedoria e na maternidade. A segunda característica que a gente vai olhar aqui é a questão da ordem. Olha lá no versículo 4. Naquela época, a profetisa Débora, mulher de Lapidote, era juíza em Israel. Profetisa Débora, mulher de Lapidote, juíza em Israel. 3 características delas aqui foram citadas em ordem. A primeira, a característica espiritual dela, porque a primeira coisa que precisa vir na nossa vida, gente, é o Senhor. Deus precisa estar em primeiro lugar. Sabe o que é uma profetisa? É uma mulher que escuta a voz do Senhor. Você recebeu esse dom no seu batismo, de ser profetisa. Só que só é possível ser profetisa, só é possível ouvir a voz do Senhor e poder falar da voz do Senhor se você tiver intimidade com Ele. Você precisa estar em estado de graça, você precisa viver os sacramentos, você precisa buscar a palavra do Senhor, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa buscar intimidade. Você tem feito isso ou você tem vivido numa correria danada e está vivendo sem tempo para Deus? Vai na missa uma vez na semana e acha que está ótimo e esquece que sua alma precisa de alimento. Assim como você se alimenta, bebe água todos os dias, a tua alma também precisa. Para você ser uma profetisa do Senhor, que é um convite dele para a tua vida, você precisa buscá-lo em intimidade.
Você precisa buscar o estado de graça, você precisa buscar os sacramentos, é uma comunhão, né? Não tem como escolher só um lado e tudo vai dar certo. Não, mas você precisa sim buscar estar mais íntima do Senhor. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Isso aqui, Deus é um Deus de ordem, gente. Ele criou tudo em ordem. E até as suas características é assim. E eu quero te perguntar agora, Deus está em primeiro lugar na tua vida? Porque se Ele não tiver, entenda, a tua vida inteira vai estar em desordem. A maioria dos seus sofrimentos vem pela desordem na tua vida, por valorizar demais aquilo que não era para ter tanto valor assim. Tudo na nossa vida tem valor, né? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, isso é bíblico. Porém, a ordem é necessária. Deus precisa estar em primeiro lugar aqui na nossa vida e Débora já foi descrita primeiramente pela sua característica espiritual. A segunda coisa, mulher de lapidote. Ela era esposa, então isso vem em segundo lugar na vida dela, o marido. O marido tem que ser prioridade. E aqui é outro erro muito comum. Mulheres que valorizam muito mais o trabalho do que o casamento, o trabalho do que o próprio Senhor. Eu mesma já fui uma dessas, tá? Colocava o trabalho lá no primeiro lugar, dedicava toda a minha vida a isso, pensava demais nisso. O trabalho me consumia muito e essa desordem me fez muito mal e graças a Deus o Senhor vem me ajudando a viver em ordem. E muitas das bagunças que eu vejo em atendimento e tudo mais é a questão da desordem da vida. Deus é o Deus da ordem, a sua vida só vai ter paz quando você colocar a tua vida em ordem. Então, em primeiro lugar vem o Senhor, em segundo lugar o teu casamento. E aqui em terceiro lugar era juíza em Israel. Então, olha, a mulher pode trabalhar? Pode trabalhar, gente. A mulher deve trabalhar? Daí já é uma questão que você vê no seu casamento junto com o seu esposo, o que convém, o que não convém, o que é melhor para tua família. Tem mulheres que vai ser muito melhor estar em casa, tem outras que têm esse chamado de trabalhar fora. Isso aqui depende da vontade de Deus para a tua vida. A questão é, o trabalho jamais pode passar na frente de Deus e jamais pode passar na frente da tua família. Só que nesse tempo agora, onde a gente vive, que a gente foi criada para ser independente, que a gente foi criada ouvindo que não pode depender de homem, que mulher tem que ter sucesso, e o tempo todo falando de alta performance, de ganhar mais dinheiro, de prosperar, e de bababá, e que o dinheiro e o trabalho está tão exaltado, que muitas mulheres colocam isso em primeiro lugar e vem sofrendo muito. Então aqui Débora está nos ensinando, Débora não, o próprio Senhor, da forma como ele descreveu, ele vem nos ensinando. A primeira característica, a primeira coisa é a sua espiritualidade. Isso tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Depois a tua família e só depois o teu trabalho. O trabalho tem muito valor, mas não mais valor do que a tua família e o Senhor. O trabalho tem que servir a tua família e não você servir o trabalho o tempo todo, entendeu? O trabalho é para te honrar e para que você honre outras pessoas, né? Através do seu dinheiro, através da sua ajuda, mas jamais para ser o centro da tua vida. O centro da tua vida tem que ser o Senhor. Então aqui, o Deus da ordem. Coloque ordem na tua vida e você vai ver muitas coisas se alinharem, você vai ver muita graça chegando até você. Mas enquanto você buscar viver na desordem, você vai sofrer muito, você vai ver o caos instalado na tua vida, tá? A terceira característica dessa mulher é a coragem. Aqui eu vou ler um texto um pouquinho mais comprido para vocês, aqui ó, no capítulo 4, do 5 ao 9, a gente vai ler juntos, para vocês verem quanto Débora foi corajosa. Sentava-se sobre a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas iam ter com ela para que julgassem suas questões. Então Débora, como ela era juíza, ela sentava sempre embaixo de uma palmeira para que os israelitas iam se aconselhar ali com ela. Ela fazia tipo um atendimento ali individualizado debaixo de uma palmeira. Então essa palmeira ficou conhecida como a palmeira de Débora, porque era onde ela se sentava para fazer os atendimentos, para fazer os aconselhamentos. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, de Sedes em Neftali, e disse: Eis o que te ordena o Senhor, Deus de Israel. Vai ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens do filho de Neftali e de Zabulon. Quando estiverem na torrente de Quizon, te conduzirei a Sísera, que é o chefe do outro exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e eu entregarei Jabim em tuas mãos. Baraque respondeu, olha a resposta de Baraque, gente. Se vieres comigo, eu irei. Mas se não quiseres vir comigo, eu não virei. Gente, vocês estão entendendo aqui que o homem que foi levantado para ser o chefe do exército dos israelitas, ele só ia para a guerra se Débora fosse com ele. O homem só ia para a batalha se uma mulher estivesse junto com ele. Olha que incongruência. E nesse tempo de hoje,
As mulheres ficam aí batalhando e acreditando em ideologia e querendo disputar seu lugar no mundo, porque a mulher não tem voz, mulher não tem vez. Para com isso! A sua voz vem do Senhor. Deus só vai te levantar se Ele quiser. O seu lugar, o lugar que você tanto busca, não é em ideologias, não é em brigas, não é disputando no trabalho, disputando com o marido, disputando com a amiga, disputando com todo mundo para tentar conseguir seu lugar. É no Senhor. Ele te levanta. Olha só, o homem que era para ir guerrear, ele só ia se Débora estivesse junta. E olha que mulher de coragem. Sim, disse ela, eu irei contigo. Mas a glória da expedição não será tua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Baraque foi covarde na resposta dele. O Senhor não estava mandando Débora ir diretamente para o combate, ela só ia ser a profetisa, a porta-voz entre Deus e o exército de Israel. Mas, como o Baraque foi covarde, ficou com medo, só ia se Débora fosse, Deus mudou. A glória que ia ser dele, porque Císera ia ser entregue nas mãos dele, o Senhor falou, não vai ser mais sua, vai ser entregue na mão de uma mulher. Para ele aprender a não ser mais covarde. Olha só. Então parem, gente, parem de querer disputar lugar, sabe? De querer conquistar seu lugar no mundo, de achar que você é inferior a todo mundo, que os homens têm mais voz do que você, que os homens ganham mais, os homens mais isso, os homens mais aquilo. Minha filha, o lugar que é teu. E Deus só pode te entregar se você tiver coragem, tiver posicionamento e se tiver em intimidade com Ele, assim como Débora estava. A glória foi para ele. Ele mesmo vai. Ele mesmo te levanta. Então para de competir. Gente, deixa eu ver se eu vou falar disso lá na frente ou se eu vou falar aqui mesmo, peraí. Ah, tá, eu vou falar lá na frente, então eu não vou misturar as coisas aqui, que eu ia falar sobre a questão da competição entre mulheres. Mas então vamos focar aqui só nessa competição entre homens que existe muito nesse tempo. Parem de querer disputar lugar através de ideologias. Confie no Senhor. Você tem que buscar aquilo que Deus desejou para você. Você não nasceu à toa, você nasceu com uma missão, você tem algo grande para tua vida, Deus tem um propósito para tua vida, Ele quer te levantar, Ele quer te colocar nesse lugar, mas você fica disputando e fica com picuinha e fica com brigas nesse tempo de querer ter um lugar no mundo, de querer ser mais que os outros. Só para com isso. Vai na humildade, vai através da oração, deixa Deus te mostrar o que Ele sonhou para você, porque você jamais vai encontrar paz e alegria longe da vontade do Senhor. Entenda uma coisa, às vezes você quer ir para um lugar que você tem certeza que é ali que você vai ser feliz, mas não é. Se Deus te quer em outro lugar, se Deus te quer fazendo outra coisa, você jamais vai ter paz, porque Ele vai deixar sempre uma inquietação dentro de você, para que você tenha coragem de viver os planos dEle, para que você tenha coragem de permitir que Ele age através de você. Tá? Outra coisa aqui que eu coloquei é que assim, ó, a glória da expedição não será tua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Os planos de Deus para Baraque era fazê-lo ganhar essa guerra, né? Ele ia levar a glória, porque ele ia matar Císera, ou ele ia vencer Císera. Mas como ele se negou, Deus teve que mudar automaticamente e entregar a glória para outra pessoa. Então entende uma coisa, tem coisas que Deus já planejou para a tua vida, tem coisas que Deus já sonhou para a tua vida, tem graças que Ele quer entregar nas suas mãos, mas se você não se levanta, se você não se posiciona, se você não assume teu lugar, Deus vai entregar a glória para outra pessoa, porque assim, tem o tempo de Deus para fazer as coisas, nada acontece fora do tempo dele, mas também tem o seu. Enquanto você não fica pronto, ele não pode entregar as graças. E quantas pessoas nunca ficam prontas? Quantas pessoas simplesmente desistem no meio do caminho, não tenta viver seu processo, e daí Deus precisa levantar outra pessoa, porque os planos dele vai ser executados. Se ele disse que Israel ia vencer aquela guerra, Israel vai vencer. Se não for através de Baraque, vai ser através de outra pessoa, né? Então, se você se acovardar, Deus vai levantar outra pessoa. Lembra das parábolas dos talentos? Lá na parábola dos talentos, Deus entregou 10 talentos para um, ele multiplicou. Entregou 5 talentos para o outro, ele multiplicou. Ele entregava os talentos conforme a capacidade de cada um. Entregou um talento para uma pessoa e ele enterrou com medo, né? E não multiplicou esse talento. Deus falou que para ele, servo mau e infiel, eu vou pegar o seu talento e vou entregar para quem tem 10. Porque a quem pouco foi dado,
Para quem é fiel no pouco, muito será dado. Então, a pessoa que já tinha 10, que já tinha feito um monte de coisa, que parece um absurdo entregar para ele, Deus entrega mais. Por quê? Porque ele tem boa vontade. Ele vai lá, se esforça, se dedica. Então, entrega mais dons. Então, pare de jogar fora os dons que Deus te deu. Pare de desperdiçar a graça de Deus. Talvez tenha uma graça pronta lá do céu para ser entregue na tua vida, que você está rezando por ela há muito tempo e Deus está esperando que você se posicione. E você está se acovardando igual Baraque. E se você não se levantar e não se posicionar, outra pessoa será levantada. Quais são as guerras que você tem que vencer? Eu não sei, mas Deus precisa do seu posicionamento. Vocês estão vendo uma mosca rodando por aqui? Eu tô vendo ela rodando e me incomodando aqui. Vamos continuar. Mais duas, eu já disse duas características dela, né? Que foi a sabedoria e a coragem. Agora nós vamos falar de mais duas, que é a obediência e o posicionamento. Através desse mesmo texto que a gente já leu, uma mulher, vamos pensar aqui comigo, uma mulher que tem coragem de ir pra guerra, que respondeu prontamente, sim, eu vou. Gente, é uma mulher que vive em muita obediência ao Senhor. Porque, de novo, ela sabe que na força física ela morreria. No primeiro instante na guerra ali, ela morreria. Mas essa mulher é tão obediente ao Senhor, ela tem tanta fé e tanta confiança que o Senhor iria vencer essa batalha e não ela, que ela simplesmente diz sim, ela tem coragem, ela vai, ela obedece. Então, outra característica, assim, para te tornar uma mulher imparável nas mãos de Deus é obediência ao Senhor. Porque a obediência gera, né, fidelidade, gera confiança. E foi através da obediência que isso tudo aqui foi vencido. Então, como Débora teve essa coragem de ser obediente, ela tinha coragem de ir pra guerra. Você já imaginou você numa guerra? Se eu vejo uma briga aqui na esquina, eu já tô correndo pro outro lado, né? Essa mulher disse sim pra ir lá pro meio da confusão, né? Por quê? Porque ela era obediente ao Senhor, ela ouvia a voz do Senhor, ela confiava no Senhor e ela tinha plena certeza que o Senhor iria cumprir aquilo que ele estava falando, né? Uma pessoa que segue em obediência é uma pessoa confiante, é uma pessoa que tem fé. Então você é chamada a confiar no Senhor. E o segundo ponto é o posicionamento, né, que eu acabei já antecipando aqui, já falei ali atrás para vocês em relação a esse posicionamento de Débora e a covardia de Baraque, né? Então Baraque não se posicionou e ele acabou perdendo a glória, né? Então ele acabou perdendo a glória de ter o exército entregue em suas mãos, de ter Císara entregue em suas mãos e foi entregue nas mãos de uma mulher. Então, se você não se posiciona, gente, você perde graças. Se você não se posiciona, você perde bênçãos, né? Deus levanta outra pessoa, ele executa de outra forma os planos dele. Então, por favor, para de desperdiçar graça, para de desperdiçar vida, para de desperdiçar tempo, sabe? Você não tá aqui, mulher, para só pagar boleto, passar raiva, trabalhar, sabe? Não é só para isso, tem grandes graças para ser derramada na tua vida e Deus espera que você se posicione. Desperta, desperta, Débora, desperta, mulher, desperta tu que dormes, tem graças para ser derramada na sua vida e Deus precisa que você se posicione com coragem, assim como Débora, né? Você precisa buscar intimidade com o Senhor, porque ele, assim como ele falava para Débora todos os passos, ele vai falar para você o que ele espera de você, o que você precisa fazer, o que você precisa mudar, onde você tem que ir, onde você deixa de estar, que forma você tem que falar. Ele fala tudo, em tudo Deus fala, gente, é você que não tá conseguindo ouvir. Você que não está conseguindo ser profetiza como Débora, se você não está tendo esse direcionamento do Senhor. Mas esse vídeo é esse convite, se posicione no Senhor, pare de brincar de fé, amadureça espiritualmente. Né? Não é só uma oraçãozinha de vez em quando, né? É entregar a tua vida nas mãos de Deus e permitir que Ele faça de você o que Ele quiser. A segunda não, já foi 4 características, a quinta característica é a segurança. Débora era uma mulher segura. Lá no versículo 9, né, que está escrito assim, ó, mas a glória da expedição não será tua, porque o Senhor entregará Císara nas mãos de uma mulher. Quando a gente lê aqui, até parece que o Senhor quer entregar o Císara nas mãos de Débora, né? Parece que é isso, mas não. O Císara foi entregado na mão de Jael, que é outra mulher muito corajosa que a gente vai falar dela no próximo vídeo. Entenda uma coisa, é uma mulher segura, uma mulher que divide a glória, uma mulher que não compete, uma mulher que não tem inveja. Por quê? Porque ela tá tão segura do que Deus quer dela, daquilo que Deus quer fazer através da vida dela, que ela não se preocupa com o que tá acontecendo na vida dos outros. Ela não fica se comparando, ela não fica disputando, ela não fica tendo inveja. Gente, se vocês já trabalharam com mais mulheres, de regra geral, tá? Isso é uma reclamação geral em atendimentos, é algo que eu já testifiquei na minha vida.
Como é difícil trabalhar com muita mulher junta. Que competição sem fim, que inveja sem fim, que disputa sem fim, uma quer passar rasteira na outra o tempo todo. Que cenário horrível, gente, isso tem que mudar. Nós precisamos ser mulheres que levantam outras mulheres e não mulheres que querem derrubar outras mulheres o tempo todo. Eu não sei se vocês percebem, assim, de regra geral, tá? Lógico que tem, graças a Deus, tem muita diferença, mas de regra geral, os homens se dão tão bem, eles brincam, eles tiram sarro um do outro. Tudo flui tão naturalmente e mulher é tão sensível, tão não me toque, não me rele, qualquer coisa vira briga, qualquer coisa vira discussão, qualquer coisa tá de cara virada. Às vezes na frente se dão super bem, falam super bem, mas não perde uma oportunidade de encontrar com outra amiga pra falar mal dessa que tava junto, sabe? Gente, como é feio de regra geral, de novo, o cenário entre mulheres. E isso precisa mudar. Deus precisa de mulheres que levantam outras mulheres, mulheres que apoiam outras mulheres, mulheres que param de competir, mulheres que são seguras na tua identidade, mulheres que sabem aquilo que são, as características que Deus para ela, o que Deus quer que ela execute nessa vida e que ela não fica querendo ocupar o lugar de outra pessoa, que ela fique grata, feliz, contente, satisfeita com aquilo que Deus deu para a vida dela. Ela não fica competindo com outras pessoas. Então, assim, uma característica aqui de Débora era uma mulher extremamente segura para fazer a vontade do Senhor, segura para dividir a glória com quem quer que seja, uma mulher que não tinha competição. Então você é chamada a ser essa mulher segura. Eu peço que você revise agora os seus relacionamentos com mulheres, com a sua mãe, com a sua sogra. Nossa, gente, o tanto de briga que tem de nora e sogra. Vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo a divisão que é aqui, a disputa de atenção com o homem, né? Que é o filho ou o marido. É uma, assim, é feio de ver, é triste de ver, é triste. Deus não quer esse conflito, Deus não gosta desse espírito de divisão. Então eu te convido agora a rever os seus relacionamentos com mulheres. Como é você com as suas irmãs, como é você com a sua mãe, com a sua sogra, com os avós, com as companheiras de trabalho, com as amigas. Como é o seu relacionamento aqui, gente? Como é o seu interior? Você tem sido invejosa? Você tem sido competitiva? Você tem sido maldosa? Você tem sido fofoqueira? Revise, gente, porque para ser usada pelo Senhor você precisa ter coragem de abandonar os pecados. Ele mesmo te molda. Ele tá só esperando que você confesse, que você entregue a sua verdade, que você fale: Senhor, eu sou ruim nisso, eu sou péssima naquilo, eu sou pecadora aqui, eu erro aqui. Ele quer que você se humilhe perante Ele, não perante aos homens e a vida, perante Ele, para que Ele possa trabalhar através de você. E essas são as 6 características que nós temos para falar de Débora. Vamos recapitular? Sabedoria, ordem, coragem, obediência, posicionamento e segurança. 6 características que a gente aprendeu aqui com o contexto de Débora. Então, assim, só para finalizar, como que foi o final dessa história? Porque eu não vou contar o final aqui, porque o final vai envolver Jael e a gente vai estudar Jael em um outro vídeo, né? Então, no contexto final aqui, né, o Senhor mandou... O exército de Císara soube que o pessoal dos israelitas estavam indo guerrear com eles, foram ao Monte Tabor. O Senhor mandou que os israelitas descessem ao Monte Tabor. Lá, ele criou uma confusão ali, que o próprio exército de Císara se matou entre si e Císara fugiu. E daí, ele foi parar nas mãos de Jael, e essa história a gente vai conversar um pouquinho depois, tá? Mas... através desse levantar de Débora, né, que ouviu a voz do Senhor e que falou toda a estratégia do Senhor para vencer essa guerra, eles venceram mais uma vez, mais um combate, né? Porque quantos combates teve aqui, gente? Meu Deus do céu, que trabalho que esse povo deu para o Senhor, né? O Senhor ia lá, salvava, eles desobedeciam de novo, o Senhor ia lá, salvava de novo, desobedecia de novo, e isso acontece na nossa vida. Gente, a gente cai, Deus nos levanta, a gente cai, Deus nos levanta, a gente cai, Deus nos levanta. Ele não se cansa de nos perdoar, de nos corrigir, de nos ensinar, de nos direcionar. Nosso caminho, gente, é em direção ao céu, e o Senhor está o tempo todo recalculando a rota para nos conduzir para lá, para nos conduzir para o céu. Então, não tenha medo de Deus, não tenha vergonha de Deus. Tenha vergonha dos seus pecados, dos seus erros, do Senhor jamais. Entregue tudo nas mãos dele, porque ele quer trabalhar em você a todo momento para te direcionar para os planos dele. Então, não importa quantas vezes você cai, não importa quantas vezes você fere o coração dele, não importa quantas vezes você peca, você só precisa ter essa humildade de recorrer ao Senhor, porque sempre que você recorrer a ele, ele vai te salvar. Será que você aprendeu alguma coisa com Débora? Se aprendeu, comente aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários para mim, para eu saber. Eu quero que você compartilhe também com alguma amiga, né, que precisa aprender com Débora. A gente vai gravar mais vídeos aqui, vou trazer mais ensinamentos para você.
E o que eu quero deixar assim mesmo no seu coração é essa frase: desperta, desperta, Débora, levanta-te, desperta, desperta, mulher. Deus tem um propósito para a tua vida. Você não está aqui à toa, você é importante, você é filha amada do Pai. E Ele tem planos grandes para a tua vida, gente. Nenhuma alma é pequena. Deus não mandou ninguém aqui à toa. Que lindo seria se cada um ocupasse o teu lugar. Que lindo seria se cada um executasse aquilo que o Senhor sonhou para a própria vida, para a nossa vida, né? Então eu peço que você se levante em oração. Depois, assim que terminar esse vídeo, já pega a palavra de Deus, sabe? Faça esse compromisso essa semana. Leia e estude mais Débora. Vê o que o Senhor vai falar na tua vida. Leia o cântico de Débora, que está no capítulo 5, a gente nem falou dele aqui. Estude essa palavra, tenha fome e sede do Senhor, tenha fome e sede de conhecer a sua palavra, de conhecer seus ensinamentos, de entender aquilo que o Espírito Santo quer falar diretamente a você. Então, por favor, se levante em oração. Busque muito mais estar em intimidade com o Senhor do que qualquer outra coisa que você busque na sua vida. Tá tudo bem buscar ter sucesso profissional, buscar ter um bom casamento, tudo isso, mas o Senhor é que, se você busca Ele, e tudo isso passa a ter um sentido muito maior. Isso aqui tem que estar em primeiro lugar na tua vida, né? Então, Deus é o Deus da ordem, então coloque ordem na sua vida, colocando Ele em primeiro lugar verdadeiramente. E que você seja essa profetisa, a mulher que ouve a voz de Deus e que executa os planos dele. Ele tem grandes coisas para a tua vida. E que você se levante. Que você se levante, mulher. Esse vídeo é para isso mesmo. Porque Deus tem um chamado na tua vida. Eu não sei qual é a guerra, quais são as guerras, né? Porque geralmente não é uma só que você precisa vencer. Mas você vai vencer ela de mãos dadas com o Senhor. Sozinha, na força do braço, jamais. Então, saia dessa ideia de independência que o mundo prega. Você não é independente, você é totalmente dependente do Senhor. Quanto mais independente você quiser ser, mais cansada, sobrecarregada, fadigada você vai se sentir. Quanto mais dependente você for de verdade, mais glória você vai ver na tua vida. Então seja dependente, seja submissa ao Senhor, tenha vontade de descobrir quais são os planos dele da tua vida, tenha, assim, se abandone nele, sabe? Abandone essa ideia de independência, abandone esse medo, abandone essa covardia, abandone esse espírito de competição, abandone tudo de ruim que tem aí e se abandone nos braços do Senhor para que ele te corrija e te levanta. Desperta, mulher, desperta. Já curta esse vídeo se ele fez sentido para você, se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus, que Deus abençoe você e toda a sua família.